Um jovem padre, perturbado por dúvidas profundas sobre a salvação das almas, aproximou-se de Padre Pio, com uma pergunta que carregava angústia e esperança ao mesmo tempo. Pode uma alma escapar do inferno? A resposta não veio como um simples sim ou não. Padre Pio olhou nos olhos do sacerdote com uma seriedade que fez o silêncio pesar no ar. O que ele disse a seguir não apenas calou o padre, mas revelou uma verdade espiritual que poucos estão preparados para ouvir. Uma verdade que fala de misericórdia, justiça e do perigo de brincar com a graça de Deus. O sacerdote aguardava uma resposta teológica, talvez uma explicação baseada em livros ou doutrinas. Mas Padre Pio não respondeu como um professor. Ele respondeu como alguém que via o invisível. Com o rosto sério e a voz firme, ele disse: uma alma não escapa do inferno depois que entra nele. O que existe é a última porta antes da queda. O padre ficou em silêncio. Não era isso que ele esperava ouvir. Padre Pio, então, explicou que, antes da condenação definitiva, Deus oferece à alma um último instante de luz. Um momento breve, quase imperceptível, onde a consciência é tocada pela verdade. É ali, disse o santo, que a alma ainda pode escolher. Padre Pio revelou que, nos instantes finais da vida, muitas pessoas recebem uma graça especial. Não é uma visão, nem um milagre visível. É um chamado interior, uma lembrança da eternidade, um convite silencioso ao arrependimento. Mas ele também fez um alerta que gelou o coração do sacerdote. Quem passa a vida rejeitando Deus pode não reconhecer essa última graça quando ela chegar. O problema não é a falta de misericórdia. O problema é a cegueira da alma. Quando alguém vive no pecado, na indiferença e na presunção, o coração vai se endurecendo. E uma alma endurecida não percebe a voz de Deus, mesmo quando ele fala. Padre Pio contou que já havia visto almas morrerem em paz, mesmo após uma vida difícil, porque no último instante se renderam à graça. Mas também havia visto outras partirem em completa escuridão, não porque Deus as rejeitou, mas porque elas não quiseram ouvir. O sacerdote sentiu o peso daquelas palavras. Ele percebeu que a pergunta não era apenas teológica, era pessoal. Era um aviso para todos. Deus oferece a porta, disse Padre Pio, mas ninguém é forçado a atravessá-la. O inferno, explicou o santo, não é apenas um lugar. É a consequência final de uma escolha repetida durante toda a vida. Viver sem Deus. O padre tentou falar, mas sua voz falhou. Ele entendeu que a salvação não é um jogo, nem uma garantia automática. É um caminho que começa agora, nas pequenas decisões diárias. Padre Pio então concluiu: quem aprende a escutar Deus na vida saberá reconhecê-lo na morte. O silêncio tomou conta da sala. Não havia mais perguntas. Apenas a consciência de que o tempo é curto e a eternidade é real. Padre Pio explicou ao sacerdote que a morte não é apenas o fim do corpo, mas o instante mais decisivo da existência humana. É ali que a alma se encontra sozinha diante da verdade, sem máscaras, sem desculpas, sem aplausos humanos. Segundo o santo, quando a alma se aproxima da eternidade, Deus permite que ela veja com clareza o que realmente escolheu durante a vida. Não são julgamentos externos, mas um confronto interior. A própria consciência revela se a pessoa viveu para Deus ou apenas para si. Padre Pio dizia que muitas almas acreditam que terão tempo depois,
tempo para mudar, tempo para se arrepender, tempo para buscar Deus. Mas a morte não avisa, e quando ela chega, o coração já está moldado pelas escolhas feitas. O sacerdote, ainda em silêncio, ouviu Padre Pio afirmar algo que poucos têm coragem de dizer. A alma não é condenada por um único pecado, mas por uma vida inteira de recusa. Deus oferece graças constantemente, através da consciência, da dor, da palavra, das pessoas, dos sacramentos. Mas quando essas graças são ignoradas repetidamente, o coração se fecha. E um coração fechado não reconhece a mão que tenta salvá-lo. Padre Pio contou que já havia visto almas receberem uma última luz no momento da morte, um chamado interior, uma lembrança de Deus, um convite silencioso ao arrependimento. Porém, nem todas aceitaram. Algumas almas, segundo ele, já estavam tão presas ao orgulho, ao pecado e à indiferença, que rejeitaram até essa última graça. Não por falta de misericórdia divina, mas por falta de abertura interior. Deus nunca abandona a alma, disse o santo, mas a alma pode abandonar Deus. O inferno, explicou o Padre Pio, não é um castigo imposto à força. É a consequência final de uma escolha repetida, viver sem Deus. O sacerdote sentiu o peso dessa verdade. Ele percebeu que a pergunta inicial não era sobre escapar do inferno, mas sobre evitar caminhar para ele. Padre Pio, então, fez um último alerta. Quem vive em amizade com Deus não precisa temer a morte, mas quem vive distante não deve brincar com a eternidade. O silêncio se tornou uma oração. O sacerdote não precisava mais de respostas. Ele havia recebido um chamado. O sacerdote saiu daquele encontro com Padre Pio em silêncio. Mas não era um silêncio vazio. Era um silêncio cheio de peso espiritual. As palavras do santo continuavam ecoando em sua alma, como um sino que não para de tocar. Padre Pio não respondeu para satisfazer uma curiosidade teológica. Ele falou para salvar almas. A grande verdade que ele revelou foi simples e assustadora. Ninguém cai no inferno por acaso. A queda é o resultado de uma vida inteira de escolhas. Deus oferece sinais, oferece alertas, oferece oportunidades. Ele fala através da consciência, da dor, da fé, das pessoas e até dos medos. Mas muitos escolhem ignorar essa voz. Preferem o conforto do pecado à exigência da conversão. Padre Pio dizia que o perigo não está apenas em pecar, mas em se acostumar com o pecado. Quando a alma se habitua ao erro, ela perde o temor de Deus, perde a sensibilidade espiritual e começa a tratar a eternidade como algo distante, quase irreal. E é exatamente aí que mora o risco. O santo afirmava que quem vive em estado de graça reconhece a voz de Deus com facilidade, mas quem passa a vida rejeitando a verdade pode não reconhecer nem a última chance que o céu oferece. Não é Deus quem fecha a porta, é a própria alma que deixa de querer entrar. O sacerdote entendeu naquele momento que a pergunta correta não era: uma alma pode escapar do inferno? Mas sim, estou vivendo de um modo que me afasta dele? Padre Pio acreditava que o maior milagre não é escapar do inferno no último instante, mas não caminhar em direção a ele durante a vida. A misericórdia de Deus é infinita, mas ela não anula a liberdade humana. O céu convida, a alma escolhe. E hoje, esse aviso não é apenas para aquele sacerdote, é para cada um de nós. Enquanto há vida, há graça. Enquanto há tempo, há escolha. Enquanto o coração bate, Deus chama. Mas ninguém sabe
quando será a última vez que ouvirá essa voz. Que as palavras de Padre Pio não sejam apenas uma história, que sejam um chamado. Padre Pio, rogai por nós.